Todos já acharam? Amém. Mateus 28, 19 e o 20. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para saber o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, que Teu Espírito esteja sobre nós, que Teu Espírito abra o nosso entendimento para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos mostrar. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, para que a gente possa adorar a Deus, ter uma comunhão com Deus, ter uma ligação com Deus, irmãos, isso requer fé. Isso requer fé de cada um de nós. Se nós não tivermos fé, nós não vamos adorar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos se achegar diante do Senhor, olhar para Ele como o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou a obra e aquele que vai terminar a obra. Se nós não tivermos fé para isso, nós não vamos suportar as aflições que virão, nós não vamos suportar as agonias que virão sobre este mundo, nós não vamos suportar se nós não tivermos fé. Irmãos, a fé gera dentro de nós algo que nós mesmos não sabemos o que é, algo que nos deixa tão ligados, tão firmes na presença do Senhor, que muitas vezes na dificuldade nós conseguimos passar sobre aquilo e nem mesmo saber como eu passei, como eu tive força para suportar aquela aflição, como eu consegui. Mas tudo por detrás disso é Deus, irmãos. Deus nos suprindo com fé, Deus nos abastecendo com fé, e esta fé nos faz estar próximos de Deus cada dia mais. Aqui Jesus fala a seus discípulos. Jesus ali estava perto de morrer e ser crucificado, e ali ele chega até os seus discípulos e dá ensinamentos a ele. Ele ensina, ele edifica aqueles que estavam com ele antes da morte dele. Após a sua morte, ele aparece aos seus discípulos e ainda continua na edificação dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus fez isso. Trouxe edificação por sua palavra, por seu ensinamento aos discípulos, para que eles pudessem ensinar a outros, para que eles pudessem trazer outras pessoas para a presença do Senhor e conhecer a maravilha que está em Cristo, e essas pessoas também poder obter a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui Jesus fala aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Irmãos, desde o momento que Jesus te chamou, foi para um trabalho, foi para uma obra. Esta obra, cada dia que está se passando, está se cumprindo, está se fazendo, está se edificando com vários e vários irmãos que estão espalhados neste mundo. Um dia esta obra irá completar e o Senhor voltará com toda a autoridade e poder para resgatar todos aqueles que foram edificados em Cristo Jesus, todos aqueles que nasceram novamente para uma nova vida. Então, até chegar este dia, nós temos trabalho, nós temos que trabalhar. É por isso que Cristo diz: ó, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Porque a vida cristã, irmãos, não é mais como nós vivíamos antes.
A vida cristã é um intenso negar de si mesmo e fazer a vontade de Deus. Não é mais a nossa vontade. Antes tínhamos vontades que agradavam a nossa carne, desejos, paixões que nos agradavam, coisas que a gente chorava a ouvir, a ver, ficava emocionado. Mas hoje que nós conhecemos a verdade, isso tudo passou e não volta mais, porque a verdade nos encheu, irmãos, nos encheu, e nossa vida completa em Cristo não tem mais espaço para estas coisas mundanas. Então o cristão deixa tudo isso para trás, e agora qual é a vida dele? Em Cristo Jesus. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Aqui, irmãos, quer dizer que você agora, com a palavra de Deus no seu coração, para qualquer lugar que você vá, e Deus abrir a oportunidade de você falar do amor dele, falar da sua palavra, você tem que ensinar, você tem que falar, você tem que estar apto a este momento, pois não sabemos o dia e a hora que Cristo vai querer levantar despertar o seu filho, despertar o seu marido, o seu irmão. Nós não sabemos o dia, então devemos estar aptos a isso. E onde é que nós vamos estar aptos? Na palavra de Deus, irmãos. É por isso que a igreja hoje está meio diferente. O propósito da igreja é edificação, para que outras pessoas conheçam a verdade a qual se manifestou a nós. Então a nossa vida cristã é uma vida de trabalho, não é uma vida para me agradar, não, irmãos, para satisfazer as minhas vontades, não. Eu agora levantei, estou de pé para trabalhar para o meu Senhor, e uma vez que eu trabalho para o meu Senhor, é a vontade dele que tem que prevalecer na minha vida, não é mais a minha vontade. Então, quando a vontade de Deus está na minha vida, eu procuro fazer o quê? Portanto, ide, ensinai todas as nações. Toda oportunidade que eu tiver no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha família, toda oportunidade eu vou ensinar, eu vou falar, eu vou abrir a minha boca e falar de Cristo. E uma vez, um desses que por acaso Cristo queira despertar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e converter dos seus maus caminhos, ele irá ser batizado, ele irá descer as águas. Esse batismo é a simbologia da cruz, irmãos. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. O batismo é a simbologia da morte de Cristo. Nós morremos para este mundo quando conhecemos ao Senhor, estamos mortos, fomos sepultados e Cristo nos fez viver. Encontramos Cristo, morremos, fomos sepultados no batismo e agora ressuscitados em Cristo. Então o batismo é a simbologia do que Cristo passou, irmãos. Nós vamos vamos fazer tipo o exemplo de Cristo na cruz. Iremos descer as águas com o homem velho. O homem velho ficará nas águas e quando ressurgir, ressurge um novo homem, lavado, purificado, irmãos. O batismo, irmãos, é uma simbologia da morte de Cristo, e semelhantemente nós também morremos, fomos sepultados e agora somos ressuscitados em Cristo Jesus. Então o Senhor diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos aqueles que crerem em Cristo, que seu coração ferve em Cristo, eles serão inclinados ao batismo, porque o batismo é uma
Senhor. Eu não faço isso aqui porque eu quero agradar a igreja, porque eu quero agradar homens. Não, eu quero me batizar porque o Senhor me ordena a se batizar. O Senhor me dá esta ordem e eu, como servo, eu tenho prazer em cumprir a ordem do Senhor. E aqui o Senhor diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Após o batismo, qual é o compromisso deste novo homem, desta nova mulher? Está na reunião dos santos, irmãos. A igreja, irmãos, é algo importante na vida do cristão. Infelizmente, hoje são poucas igrejas que existem e são sérias, sinceras na palavra de Deus. E o que Jesus disse? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E onde é que está isso? É a palavra de Deus. Então, o verdadeiro crente encontra Cristo, se arrepende dos seus pecados, é batizado, está na comunhão dos santos, aprendendo o que Cristo nos deu para aprender a sua palavra. E aqui o Senhor nos diz: e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Irmãos, o Senhor nos diz que Ele estará conosco sempre, sempre, irmãos, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo, irmãos. Para que tudo isso aconteça em sua vida, você tem que ter fé, irmãos. Se você não tiver fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não vai entender o que é o batismo. Isso vai ser um mergulho para você, um banho. Mas se a fé move o seu coração, você vai entender que simbolicamente você irá passar o que Cristo passou. Foi morto, sepultado, irá ressuscitar. Isso é para quem tem fé, que a fé está viva em seu coração, para entender o que o Senhor nos ordena. A carne, irmãos, não vai entender as coisas de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, aqui Marcos também diz, e ele disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos aqui já nos traz de outra forma. Marcos aqui já expõe o que é que acontece com aquele que deseja o batismo, aquele que quer cumprir com a ordem do Senhor. Marcos diz, quem crê e for batizado. Aqui nós levamos para algo importante, porque muitos aí ensinam que o batismo faz alguma coisa na sua vida, e você vai falar em línguas, e você vai ser batizado no Espírito Santo. O batismo não, irmãos, é só simbologia. Mas olhe bem o que Marcos diz, quem crê e for batizado será salvo. E agora, mas quem não crê será condenado. Se você não crê e for batizado, você vai ser condenado, porque o que vale é o crer, irmãos, não é o batismo. O batismo é a simbologia, mas o crer, a fé, é o principal. Mas quem não crê será condenado. O batismo não vai te salvar, ele não serve para te salvar. Quem te salva é Cristo, é sua fé em Cristo. E Marcos aqui reflete bem isso, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a sua fé é algo primordial, pois sem fé você não vai crer. E você não crendo, você pode ser batizado, você pode ser ungido, e você vai para o inferno de qualquer maneira.
Mas o que não me livra da condenação é a fé, é o crer. É o crer. E quando eu creio, eu vou me batizar com alegria, porque eu estou cumprindo com a vontade do meu Senhor. Porque Ele diz a sua palavra: batizai, batizai. Glória a Deus. Irmãos, e quando Cristo está em minha vida, eu tenho uma vida em Cristo, a minha vida fala de Cristo, eu fui moldado pelo Senhor, vivo por fé, eu tenho o desejo de fazer a vontade do meu Senhor. E quando eu tenho o desejo completamente de fazer a vontade do Senhor, eu falo como Paulo falou aos Gálatas, em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Todo verdadeiro cristão, irmãos, tem isso no seu coração. Isso está cravado. Por quê? Porque foi Cristo que se revelou a você. Então essa revelação lhe sustenta. Essa revelação não te deixa se desviar. Essa revelação não te deixa pecar, irmãos, e ficar, se agradar no pecado. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos crucificados com Cristo, estamos mortos para o desejo deste mundo, estamos mortos para o desejo da carne, não nos agradamos mais nos prazeres mundanos desta vida, não nos agarramos nas coisas que se deparam diante de nós, porque estou crucificado com Cristo. E ao fato de eu estar crucificado com Cristo, eu quero fazer a vontade dele, não é a minha. Não é mais a minha vontade, é a dele que eu tenho que fazer. E Paulo diz, não obstante eu vivo. Ao fato de eu estar crucificado com Cristo, eu vivo. Eu estou vivo neste mundo. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou cuidando da minha família, eu estou no labor, no cuidado da igreja. Eu vivo, estou vivo. Aí Paulo chega, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Eu estou vivendo aqui, estou trabalhando, estou em comunicação com as pessoas, mas tudo isso que eu faço agora não é eu. Não é mais para mim, não é mais o meu desejo, mas é Cristo em mim, irmãos. Paulo diz bem claro, obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Então o que isso quer dizer? Tudo que eu fizer, irmãos, agora, desde o dia que eu encontrei o Senhor, a minha vida tem que falar de Cristo, irmãos. Eu não posso mais, irmãos, manifestar os meus desejos, os meus pensamentos, aquilo que me levava a pecar, a errar. Não, tudo da minha vida tem que mostrar Cristo. Eu não posso ter aquele linguajar que eu tinha antigamente. Eu não posso pensar como eu pensava antes. Eu não posso destratar mais as pessoas como eu destratava. Eu não posso falar mal do irmão. Eu não posso aqui apontar os vizinhos. Não, porque Cristo vive em mim. E tudo que eu faço agora, tudo que eu manifesto é para a glória dele. É para que eles, o mundo, possa ver Cristo em mim. E a vida, e aqui Paulo expressa, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha vida agora é para Deus. A minha vida eu vivo na fé em Cristo Jesus. Nem que tudo diante
em meus olhos não mostre a solução, nem que tudo me mostre para onde eu tenho que ir, mas toda a minha vida é para Deus, é para a glória dele, é para a vontade dele. Não é mais eu, irmãos, porque eu já estou crucificado, e um crucificado não tem vida, irmãos. Um crucificado não vive mais, porque ele está morto para este mundo. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 4. Quando o cristão, irmãos, se converte, ele tem que apontar muitas vezes 3 manifestações. A identificação do cristão. O cristão tem que mostrar, irmãos, quem ele é. O cristão tem que mostrar para este mundo quem é ele agora. Ele foi transformado. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele é outro homem, outra mulher. Ele nasceu novamente. Então a isso, irmãos, nós mostramos a identificação de quem você é. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o 4. Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha o que Paulo fala aos Romanos, irmãos. Não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo, em Jesus Cristo, foram batizados em sua morte? Nós morremos. Aquele seu velho eu morreu, está morto. Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Estamos mortos. Portanto, fomos sepultados. O seu eu foi sepultado com ele para a morte pelo batismo. Então o batismo simboliza, irmãos, a nossa morte para este mundo. O batismo mostra: você morreu, foi sepultado, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o batismo é uma simbologia da sua morte, foi sepultado, e a ressurreição. E agora, nessa ressurreição, nós devemos andar em novidade de vida, uma vida nova em Cristo Jesus, onde a minha vida expressa Cristo. A quem se revelou a mim, não é mais eu, porque eu fui sepultado, eu fui morto, sepultado, e o que ressurgiu agora foi um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus. E vivemos agora nessa novidade de vida, nessa nova vida que Cristo nos deu. E essa é a identificação do crente. O crente se identifica com o seu Senhor. O crente mostra quem ele é, quem ele foi transformado. Pois a vida em Cristo requer uma metanoia, irmãos, mudança de mente. A nossa mente é transformada. Quando eu andava naquela direção, Cristo me trouxe para essa direção, e agora essa direção eu me agrado, eu sou feliz, eu não preciso de mais nada, só dele, só do Senhor. Mais uma expressão no cristão: apropriação. O cristão tem que se apropriar daquilo que Cristo manifestou em nossa vida, irmãos. Cristo te deu uma nova vida, e você tem que agarrar esta nova vida. Você tem que segurar esta nova vida. 1 Timóteo capítulo 6,
Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 12. Aqui Paulo fala a Timóteo, luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Naquele dia que o Senhor tocou em teu coração, tu veio até a frente da igreja e disse: eu quero aceitar Jesus. Desde aquele dia em diante, você tem que tomar posse da vida eterna que foi te dada. Glória a Deus. E o que é tomar essa posse? É você expressar o que foi manifestado na sua vida. É você mostrar para todos: ó, Cristo está em mim. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Antes eu era um alcoólatra. Todos me viam aí caído nas esquinas, mas hoje Cristo me fez um novo homem. Eu tomei posse daquilo que se manifestou a mim. Cristo se manifestou a mim e eu tomei posse dele. Ele é meu e eu sou dele. E Paulo diz a Timóteo: luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Nós fomos chamados, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A sua confissão de fé que você fez diante dos irmãos, os irmãos são testemunhas vivas do que você fez. Os anjos do céu, a palavra diz que quando o pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Os anjos comemoram um pecador que se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Cristo. E mais uma confissão do verdadeiro crente: a confissão do verdadeiro crente. Quando o crente abre a sua boca e confessa ao Senhor, isso é uma expressão do verdadeiro crente. Aquele que se manifestou Cristo em sua vida e você agora confessa com sua boca. Em Romanos 10, capítulo 9 ou 10, aqui diz: olha, se confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. A confissão é importante, irmãos. Não é você chamar uma pessoa, constrangir a pessoa aqui na frente, chegar a um ponto que a pessoa está ali envergonhada e dizer: eu quero. Não é assim não, irmãos. Isso vem de lá de dentro, isso brota de dentro de você para fora. E quando isso brota, você confessa ao Senhor com a sua boca, você crê no seu coração. Aqui nós já temos exemplos de pessoas que chegaram aqui, confessaram, choraram, mas estão aqui com a gente. Eles estão aqui, foram embora. Por quê? Não tem fé, irmãos. A fé não foi dada a eles. Algum momento vamos dizer, um sentimento que sentiu, uma emoção, aí veio impulsionado pelaquela emoção e entregou a sua vida ao Senhor. Mas essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo não se revelou a ele, não foi revelado. E é por isso que muitos que se convertem não ficam, porque não conhecem a verdade. A verdade não se revelou a ele. Mas quando a verdade vem e se revela, você confessa com sua boca. Você abre a sua boca com prazer. Eu quero esse Senhor, a minha vida é dele. Você crê em seu coração que ele veio à sua vida, ele te transformou. E isso, irmãos, é evidente. Isso a gente vê. Essa expressão, você vê com seus olhos e tem evidência que aquela pessoa nasceu de novo. Então, irmãos, o verdadeiro crente tem identificação, ele toma apropriação, ele toma posse, ele faz a confissão.
O verdadeiro crente que teve encontro com Cristo passa por esses processos, irmãos. Ele passa por isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10 até o 12. Aqui diz, irmãos, e estais completo nele, que é a cabeça de todo principado e poder, no qual também estais crucificado, como a crucificação não feita por mãos despojosa do corpo do pecado e da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Paulo aqui fala aos Colossenses, irmãos, o Deus deu uma marca ao seu povo, era a circuncisão. A circuncisão é a fimose que nós conhecemos. Todo homem tinha que ser circuncidado alguns dias após o nascimento, e aquilo ali era uma marca do povo de Deus. E Paulo diz: hoje em Cristo nós não precisamos mais dessa circuncisão, porque o nosso coração foi circuncidado. E, irmãos, algo que expressa isso é o batismo. Paulo diz, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus. Hoje, o batismo, nós podemos dizer que o batismo também é um selo que nos mostra a nossa fé. O batismo não salva, o batismo não transforma ninguém, ele não vai te dar poder, mas ele indica um selo. E que selo é esse? O Espírito Santo, irmãos, o selo do Espírito, pois o Espírito me conduz a cumprir a ordem do Senhor. O Espírito me leva a cumprir, a me agradar. E o batismo, nós indicamos que é um selo que nos garante, que nos mostra: aquele homem foi transformado, aquela mulher foi transformada, ele tem fé, a fé está em seu coração. Paulo aqui diz: nós não precisamos mais da circuncisão, mas sim, o batismo é como se fosse uma circuncisão, é uma marca que todos nós vamos levar para a eternidade. Todos nós fomos batizados no nome do Senhor, e isso nos traz como uma marca, como antigamente era a circuncisão. Hoje estamos circuncisados no batismo. O apóstolo Pedro, irmãos, em 1 Pedro, aqui nos diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, tal como esta figura agora, também o batismo nos salva, não do despojo da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que Pedro nos diz: tal como esta figura agora, também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne. O batismo não salva a carne, mas o batismo nos traz uma boa consciência em Cristo, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. O batismo nos dá uma consciência para com Deus. Por quê? No batismo você vai ser arguido. No batismo você vai passar por algumas perguntas, e ali você vai mostrar sua boa consciência com Deus. Quando você ali é questionado, você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai dizer sim. Você confia a sua vida eterna somente no Senhor Jesus Cristo? Sim. E esse sim é uma boa consciência que eu tenho com Deus, a consciência que Deus me deu, a nova mente que Deus me deu. Uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, o batismo só nos dá um exemplo do que Cristo passou.
passou, irmãos, nós seremos mortos, sepultados e ressuscitamos. Só uma simbologia, mas o batismo é uma ordem, uma ordenança que o Senhor nos deu, e todo verdadeiro cristão tem que cumprir. Todo verdadeiro cristão tem que passar por isso, pois ele se alegra ao fato de cumprir a ordem do Senhor. Ele se alegra no fato de saber que está cumprindo com a ordem do seu Senhor. E isto vem aqui de dentro, irmão, ó, vem do coração. O coração que foi regenerado. O coração de pedra que foi tirado e foi colocado no coração de carne, que é propício ao meu Senhor. E quando eu sou propício ao meu Senhor, eu cumpro com a sua ordem. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.